voltará. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos hoje para a aula que vai começar os estudos sobre o período milenar, ou simplesmente chamado de milênio. Nós vamos transcorrer essa parte com bastante calma, porque existem várias linhas de pensamento e nós vamos tentar colocar para você, com a ajuda do Espírito Santo, de uma forma clara, sucinta, calma, para que o Espírito de Deus esteja trabalhando em você, para que, se haja alguma dúvida sobre a questão do reino milenar de Cristo nessa terra, ela seja esclarecida. Não apenas pelas nossas palavras, mas também pela ação do Espírito Santo, que diz que ele nos faz lembrar de todas as coisas. Porém, nós precisamos estudar, precisamos aprender para lembrar, né? Porque aquilo que nós não conhecemos, nós não conseguimos lembrar. Amém? Então, pastor Paulo Rogério, falando de Danbury, em Connecticut, e indo para a aula sobre o milênio. Psicologia Bíblica, aula 44, o milênio. Olha, eu escrevi aqui, né, que o capítulo 19 e o capítulo 20 de Apocalipse, ele constitui, né, dos dois capítulos sobre a profecia quanto aos eventos futuros. Apocalipse 20, em particular, né, ele está lidando com uma questão do estabelecimento do milênio depois da segunda vinda de Cristo. E, dentro desse estudo do milênio, há um grande número de interpretações, né? Mas nós devemos estar atentos que os eventos de Apocalipse 19 e 11 a 20 e 15, então, quer dizer, se eu compreender os versículos contidos no capítulo 19, a partir do verso 11, até o capítulo 20, verso 15, eles estão numa ordem cronológica. Aqui está acontecendo um fato após o outro, né? Porque segue uma forma lógica, né? A segunda vinda, na sua relação da causa e efeito. Então, o Senhor Jesus vem para batalhar contra Israel na Batalha do Armagedon, e, ao mesmo tempo, ele vem para estabelecer, que é o efeito, o seu reino milenar. Então, não tem nesse texto que nós citamos, né, qualquer sugestão que nos mostre alguma interrupção, né, das consequências que irão acontecer da volta de Cristo. É por isso que nós falamos que são coisas que acontecerão cronologicamente. Cronologicamente não significa o seguinte: na segunda acontece isso, na terça acontece aquilo, na quarta acontece, na quinta. Não é desse modo que eu estou falando. Esse cronologicamente eu estou falando dentro do tempo de Deus. Porém, dentro do tempo de Deus, para esses acontecimentos. Eles vão acontecer um fato após o outro, ok? Então, vamos lá. No estudo do milênio, existem linhas de pensamento. E eu vou deixá-las todas aqui, para você analisar, para você ler, para você verificar aquela que você se encaixa, aquela que está mais perto, está mais longe do ensinamento bíblico, ok? Então, nós temos a linha de pensamento, que é o pré-milenismo. Temos outra linha, que é o pós-milenismo. E tem outra linha que é defendida, que é o amilenismo. Então, nós vamos ver cada uma e o que cada uma tem a descrever sobre o milênio.
pré-milenismo. O pré-milenismo diz o seguinte: eles se dividem em dois grupos principais: os pré-milenistas históricos e os pré-milenistas dispensacionalistas. Então, aqui, nós vamos dividir em dois galhos. Então, nós vamos ver o que os históricos pensam e o que os dispensacionalistas pensam. Eles dois estão dentro do que nós chamamos da linha de pré-milenismo, quer dizer, antes do milenismo. O dispensacionalista ensinam que a segunda vinda de Cristo acontecerá em duas fases. Na primeira, o Senhor Jesus se encontrará com a igreja nos ares, levará os salvos para participar das bodas do Cordeiro, no céu. E após os 7 anos da grande tribulação, aqui no planeta Terra, sem a presença da igreja, a igreja já foi arrebatada, regressará com ela para reinar neste mundo por 1000 anos. Eles fazem uma distinção entre a ressurreição para a igreja, na ocasião do arrebatamento, e a ressurreição para aqueles que virão a crer durante a tribulação de 7 anos. É a ressurreição que acontecerá na segunda vinda, no final da tribulação. Então, aqueles que não aceitaram o sinal da besta e morreram, eles só ressuscitarão na segunda vinda de Cristo a esta terra. E a ressurreição dos incrédulos no final do milênio. Então, os incrédulos, infiéis, aqueles que não aceitaram Jesus, nem no período da graça, nem nesses 7 anos, eles vão ressuscitar lá no final para o juízo de Deus, o juízo final, né? Os pré-milenistas dispensacionalistas fazem também uma distinção entre o julgamento dos salvos após o arrebatamento, o julgamento dos judeus e gentios convertidos no final da tribulação e o julgamento dos incrédulos no final do milênio. Ok? Sem dúvidas, para aqueles que estão, né, ou pensam dentro dessa linha escatológica, dentro dessa escola de interpretação, os 7 anos de tribulação será literal, ele vai acontecer. O milênio, ele vai ser inaugurado, né, logo após a Batalha do Armagedon, o lançamento da besta e do falso profeta no lago de fogo e o aprisionamento de Satanás por 1000 anos. Né? Então, ele será inaugurado e estabelecido com a segunda vinda de Cristo após a tribulação e durará literalmente 1000 anos. Por isso, a palavra milênio. Essa é a escola dispensacionalista, dentro do pré-milenismo. Agora, nós temos a histórica. O que diz a escola histórica? Creem que a segunda vinda de Cristo para reinar nessa terra e o arrebatamento da igreja acontecerão simultaneamente. Então, Cristo será no final da grande tribulação. Então, haverá a ressurreição dos salvos no início do milênio e a ressurreição dos incrédulos no final do milênio, para o juízo final. Então, o histórico diz o seguinte: quando Jesus Cristo vier buscar, ou melhor, quando o Senhor Jesus Cristo vier a esta terra, pela segunda vez, haverá simultaneamente a ressurreição dos salvos para reinar com Cristo. Né? O milênio, entretanto, na posição pré-milenista histórica, é tanto presente como futuro. No presente, Cristo reina nos céus. Ok? No futuro, Cristo reinará na terra. Isso a Bíblia fala claramente, né? Que hoje ele está à destra de Deus Pai e intercede por nós. E depois, no milênio, ele reina literalmente. No futuro, Cristo reinará na terra, embora os pré-milenistas históricos, em geral, não consideram o período da tribulação e fazem uma certa distinção entre Israel e igreja.
ok? Ah, mas isso é muito confuso, o que você está me mostrando, tanto a dispensacionalista como a histórica. Veja bem, isso são linhas de pensamento. Há muito mais coisa embutida dentro disso aqui, não é? Você tem material aqui para buscar cada escola dessa de pensamento, para a gente falar aí umas 5, 6, 7 aulas, porque você tem que realmente buscar os primórdios, o início, quem deu o início, por que veio essa linha de pensamento. Aqui eu estou te mostrando, estou te incentivando a estudar, né? Como se diz, eu estou te dando, né, uma bala para que você tenha vontade de tirar, né, o papel, colocá-la na boca e desfrutar da sua doçura. Então, é isso que eu estou te propondo, ok? Vamos continuar. Outra linha de pensamento é a pós-milenismo, que quer dizer, depois do milênio. Diz o seguinte: creem que a segunda vinda de Cristo ocorrerá após o milênio. Após os 1000 anos é que a segunda vinda de Cristo a essa terra acontecerá. Essa era que nós estamos vivendo hoje, né, ela vai se misturar com o milênio de progresso do evangelho no mundo. Então, mais ou menos assim, se entende que a igreja vai passar pela grande tribulação, depois vai passar pelo milênio, isso tudo é o transcorrer da história. Então, haverá um período catastrófico em que nós passaremos, depois haverá um período de paz, que é o milênio, que nós passaremos. É como se a vida continuasse, né? Não perpetuamente, mas continuasse normalmente, os fatos acontecendo e não havendo distinção de nenhuma palavra profética ou de cumprimento de palavra profética. Em geral, né, os pós-milenistas assumem a mesma postura dos amilenistas com relação ao ensino da ressurreição, né, a ressurreição dos salvos e dos incrédulos, do julgamento final, da tribulação e da posição sobre Israel e a igreja. Eles têm pensamentos que, em algumas partes, são os mesmos. E agora vem, por último, o amilenista, ou o amilenismo. A escola do amilenismo diz o seguinte: eles não fazem nenhuma distinção cronológica, não existe um fato acontecendo no tempo entre a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, a participação do crente do novo céu e na nova terra. Para os amilenistas, haverá apenas uma ressurreição e ela será para todos, seja salvos, seja incrédulos, a qual ocorrerá durante a segunda vinda de Cristo. Então, quando, ali no capítulo 19, nós estudamos a segunda vinda de Cristo, acontecerá essa ressurreição. Tá? O julgamento final será para todos os povos. A tribulação será algo que experimentaremos na presente era, quer dizer, experimentaremos todos. Então, todos passarão pela grande tribulação. Israel, a igreja e os incrédulos. Pois o reino de Deus, inaugurado visivelmente com a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo na terra, né, que foi no seu nascimento, né, continua espiritualmente presente depois da sua ascensão aos céus. Porém, embora invisível. Então, o reino de Deus, ele continua agora não materialmente mais, mas sim espiritualmente. Essa é a questão do amilenismo. Essas são as principais 4 linhas de pensamento sobre o milênio, e eu não poderia deixar de apresentá-las a você, não é? É lógico que cada um de nós vai se encaixar, seja doutrinariamente, ou seja pelos ensinos que nós recebemos nas nossas congregações cristãs, nas nossas igrejas, uma influência desses pensamentos, ok? Então, eu seria parcial não mostrando todos eles.
Porém, como eu disse, você tem que ter um início para você traçar um caminho. Então, como eu disse na primeira aula, a doutrina que nós estamos apresentando aqui como início para traçar um caminho, para que até no caminho nós, né, tenhamos uma definição de se nós vamos seguir esse caminho que está sendo apresentado por mim, ou se nesse ponto aqui eu sigo o caminho da qual eu estou aprendendo na minha igreja, ou esse caminho eu sigo porque eu estou tendo o aprendizado ou o discipulado. Não é? Mas todos têm que ter um caminho. Então, o caminho que eu estou apresentando, eu não estou dizendo que ele é o verdadeiro, que ele é o infalível, não. Mas é para divisão das águas, para nós pensarmos, analisarmos, não é? Refletirmos. Ok? Então, vamos lá. A doutrina que eu tenho usado é aquela da primeira aula. É da Igreja Batista Tradicional. Ok? Esse é o caminho que eu comecei. E é nele que nós estamos estudando. E aí você analisa, pensa, reflete, leia a Bíblia, estude a Bíblia, pesquise e entenda se esse realmente é a sua linha de pensamento também. Porém, o mais importante é que nós pertencemos ao Senhor. Isso não deve servir de divisão. É linha de pensamento, por isso chama linha de pensamento. Mas isso não pode dividir a noiva de Cristo. Nós somos um corpo. E a maior certeza que nós temos é que nós estaremos para sempre com o Senhor. É isso que deve prevalecer no nosso meio. E não a divisão em ficar com brigas tolas e discussões que não levam a nada. Ok? Mas é aprendizado mostrar isso aí que nós estamos falando. Bom, então é o seguinte. Vamos traçar uma linha aqui para nós entendermos. O pré-milenismo dispensacionalista, o que ele diz? O arrebatamento, vai acontecer o arrebatamento, após vai acontecer os 7 anos de tribulação, depois vem a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo a esta terra, vem o milênio e vem o juízo final. Isso, em resumo, é o que o pré-milenismo dispensacionalista ensina. Agora nós vamos para o pré-milenismo histórico. O pré-milenismo histórico diz o seguinte: você tem a tribulação. Depois da tribulação, você tem 2 eventos acontecendo ao mesmo tempo: o arrebatamento e a segunda vinda de Senhor Jesus Cristo a essa terra. Depois, nós temos o milênio. E depois do milênio, nós temos o juízo final. Essa é a linha de pensamento do pré-milenismo histórico, em resumo. Aí nós temos o pós-milenismo, o depois do milênio. Então, o que diz o pós-milenismo? O milênio. O milênio é parte da história e nós vamos passar por ele. Depois, vem a segunda vinda de Cristo a essa terra. Após a segunda vinda de Cristo, né, e os acontecimentos dela, já vem o juízo final. Então, isso, pensamento do pós-milenismo. E o amilenista, ou o amilenismo, ele diz o seguinte: o milênio é simbólico. Né? Ele não é literal, é aquilo que é. O reino de Deus foi inaugurado, hoje ele está invisível, e as coisas vão acontecendo. Então, vai ter uma parte que eu vou passar pelo milênio. Não é? Como nós estamos estudando apenas o milênio, depois vai ter uma parte que vai ser o juízo final. Ou, às vezes, existe aqui também no amilenismo alguns que defendem a aniquilação. O que é a doutrina da aniquilação? Você não passará
né? Aquele o perdido. Você não. O perdido não passará a sua eternidade no inferno. Na realidade, ele será aniquilado. Quer dizer, ele morrerá, ele não existirá mais. Então, não haverá o sofrimento. Porém, esta é um pensamento de uma parte daqueles da escola do amilenismo, não são todos, ok? Então, está aí o resumo, você vê que os quadros são diferentes, eles entendem, né, a sequência cronológica diferente, e é isso que você vai ouvir sobre o milênio, essas 4 vertentes, ok? Aí está aqui, ó, desculpa, vem a segunda vinda de Cristo, o juízo final. Aí alguns estendem para a parte que eu disse que é o aniquilanismo. Ai, confundi todo aqui, mas é aquilo que eu falei ali, tá? Em que os homens que não aceitaram Jesus como seu Salvador serão aniquilados, serão extintos. Então haverá o lago, né, de fogo que arde como enxofre, mas, porém, ali haverá a extinção deles, não haverá sofrimento eterno. Uma parte ou um grupo dos amilenistas que defendem isso, não todos. Deixar bem claro isso, ok? Próxima aula nós continuaremos já entrando com as questões do milênio, defendendo o que é o milênio, ok? E eu gostaria que você nos acompanhasse e estivesse aí mandando as suas dúvidas, estivesse nos ouvindo e vendo, né, lá no nosso canal no YouTube, que é o Paulo Rogério da Cunha, e também espalhando para os seus amigos, né? Parentes e tudo, porque eu entendo que é uma parte importante que a igreja ela precisa de esclarecimento e visão. Amém? Fique com Deus. Deus te abençoe. Tchau, tchau.